Lendo a palavra de Deus. O que Deuteronômio 17, 18, 20 inclui uma ordem para cada futuro rei de Israel ler a palavra do Senhor todos os dias da vida dele, porque os reis deveriam proceder. Por que eles deviam proceder assim? Vamos ler? Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado dessa lei no livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para os cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Olha que interessante, né? A gente já tinha lido muitas vezes a Bíblia, mas às vezes a gente passa por cima de algumas coisas. Então, olha, os reis tinham que ler a palavra de Deus todos os dias, para que eles não apartassem o seu coração de Deus, né? E para que se prolongasse os dias deles, o seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Olha aí, interessante. Então, agora a gente vai ler aqui na página 22. Então, olha, isso aí a gente tira pra gente. Por que a gente deve ler a palavra de Deus também pra gente? É o mesmo vale pra gente, para que a gente possa não se afastar, que a gente possa não se afastar das coisas do Senhor e temer a Deus, aprender a temer a Deus e a guardar todas as palavras de Deus no nosso coração para cumprir. Um excelente apoio para uma hora devocional regular é um programa de leitura da Bíblia toda. Um excelente apoio para uma hora devocional regular é o programa. Eu já faço isso. Eu gosto muito de ler, ter um horário só para ler a Bíblia regularmente, de início ao fim, de início ao fim, de início ao fim. Já leio mais de 10 vezes. Se você ainda não tem um plano, comece com um dos evangelhos, um capítulo por dia ou 2. Continue pelo Novo Testamento deste modo. Outra maneira é intercalar a leitura dos evangelhos com a leitura de outras partes do Novo Testamento. Mais tarde, você poderá acrescentar um capítulo ou 2 do Antigo enquanto lê o Novo. Eu leio todo ano, desde Gênesis e ao mesmo tempo o Antigo e o Novo Testamento, começando primeiro os livros, Mateus e Gênesis, e no final eu termino quase junto não, né? No caso, acho que demora mais, eu não sei bem, eu acho que o Antigo Testamento, não demora mais, mas eu sempre começo os dois juntos e termino os dois juntos. Então, aí, olha aí, ele tá dando uma ideia, mas vocês podem fazer outra forma, vocês podem fazer um livro, os livros, como ele disse aqui, os evangelhos, com outras partes do Novo Testamento, mas sempre terminar o livro inteiro. E pode fazer anotações também, que é muito bom. E orar sempre antes de ler, para que Deus não permita que o diabo nos confunda. Vamos agora para onde? Para o estudo da palavra de Deus. A gente viu só leitura, tem gente que nem lê. Vai só domingo, ouve o pastor falar e olha bem mal o que ele ouve. Aí chega em casa, nunca lê a palavra. Deus mandou os reis lerem todo dia. Imagina, né? E agora está ensinando a estudar a palavra. Estudar é diferente de ler. Ler, você lê rápido. Olha, é bonito, gostou, pronto. Estudar não, você vai se debruçar sobre aquele assunto. Você vai procurar que Deus te instrua naquilo, que você não esqueça daquilo, que você possa até, quem sabe, concomitante, ler livros de cristãos sobre aquilo e ver se a palavra de Deus é aquilo mesmo que ela está falando. Em 2 Timóteo, capítulo 2,15, qual habilidade em relação à palavra de Deus Paulo disse que Timóteo deveria almejar? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Então, qual a habilidade que um homem de Deus e toda pessoa que serve a Cristo tem que ter? Ser aprovada em Deus, como? Conhecendo muito bem a palavra de Deus, para não ser envergonhado diante dos nossos inimigos. Depois da palavra de Deus, a gente pode fazer um horário para estudar a história da igreja cristã. Por isso, muita gente não sabe discernir o que é a igreja verdadeira de seita, porque nem estuda a Bíblia, nem estuda a história da igreja. A primeira é a Bíblia, depois a história da igreja, para você poder discernir quais ainda são igrejas, ainda mantém a verdade como ela foi deixada por Cristo. Porque aquele que muda um pouquinho, muito ou nada, ou muito ou pouco, não pode nem mudar para mais nem para menos. Ele não conhece a Deus, ele é amigo do diabo para ficar enganando as pessoas. Deus já deixou tudo escrito que precisava, nem mais nem menos. Para se conhecer bem as escrituras é preciso mais do que ler. Tem gente que nem lê, mas é muito mais do que ler. O estudo cuidadoso da Bíblia inclui ler com cuidado, anotar o que se vai descobrindo. Ter um caderno só para a Bíblia. Eu ainda não tenho um caderno só da Bíblia, mas eu vou comprar um caderno especial bem lindo, tá? Que eu gosto de uns cadernos bonitos só para a Bíblia. A leitura fornece uma visão geral, mas as anotações vai ajudar a absorver e lembrar do que você aprendeu. Quem só lê, lembra um pouco, mas quem anota e faz anotações, faz estudo, ela lê muito mais. Isso até é uma dica, para os homens e as mulheres de Deus que vai fazer vestibular. Ler só não adianta, anotar, ser cuidadoso em estudar, em ter um caderno organizado. E imagine então com a palavra de Deus, que é mais importante do que vestibular. Vestibular é depois da palavra de Deus. Memorizando a palavra de Deus. Como é que agora a gente faz depois de estudar? Como a gente faz para memorizar? Será que fica gravando? Parece uma gravação que a gente repete? Vamos ver? Qual ordem Moisés deu em Deuteronômio 11:18? Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-a por sinal da vossa mão, para que esteja por frontal entre teus olhos. É porque faz que nem, não vou falar quem, mas amarra na cara a palavra, amarra no braço. Pode até fazer isso mesmo, se for para você lembrar. Mas é muito mais do que isso. É colocar a palavra de Deus no coração. Estudar como primícias as coisas mais importantes, as coisas de Deus. Agora, continuando a memorização da palavra de Deus, vamos ler, vamos ver como foi que Jesus venceu as 3 tentações de Satanás em Mateus 4, 1-11. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só ele dará culto. Com isso o diabo o deixou o diabo, e eles tiveram anjos e serviram. A pergunta é: o que há de idêntico nas 3 respostas que Jesus deu a Satanás? Eu acho que você já sabe. Está escrito. Ele venceu o diabo com a resposta da palavra de Deus.
Como você pode aproveitar esse exemplo de Jesus na sua própria vida? Como é? Quando a gente enfrenta dificuldades, problemas, a gente só pode vencer utilizando a palavra de Deus para vencer o diabo e o mal. Não no sentido de vitória, como umas falsas seitas falam por aí, mas no sentido de permanecer firme na fé em Cristo, sem nos desviar para a esquerda nem para a direita, mas somente olhando por o Senhor e obedecendo a sua palavra. O que Davi disse no Salmo 48, 40, versículo 8: Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Então ele se agradava de fazer a vontade de Deus. Que maravilha, né? Terminamos então a parte da memorização da palavra de Deus. Viu? Deus deu a ordem a Moisés memorizar a palavra dele. Jesus venceu a tentação lembrando do que estava escrito a palavra de Deus. Ele memorizou para na hora das dificuldades. E como se pode aproveitar o exemplo de Jesus na nossa vida? Memorizando também para que a gente vença os momentos difíceis. E Davi nos mostrou que ele tinha o coração segundo o coração de Deus, porque ele amava fazer a vontade de Deus. E dentro do coração dele estava a lei do Senhor. Peçamos a Deus, em nome de Jesus, que nos dê um coração que nem o de Davi. Um coração que o ame, o adore e o agrade somente a Ele. Vamos agora para o meditando na palavra de Deus. Meditação significa buscar entender a palavra do Senhor em oração, com cuidado, descobrindo como ela se relaciona conosco. Significa pensar qual é o objetivo da palavra de Deus para nós, seres humanos. Qual é o propósito para a nossa vida? Vamos ler Colossenses 3,16 e vamos ver o que significa a palavra habitar ricamente em você. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Olha, habite em nós ricamente a palavra de Deus. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Você viu porque a gente tem que conhecer profundamente a palavra de Deus? Como é que a gente vai instruir um irmão, a pessoa do nosso lado, nosso amigo, nosso parente, se a gente nem sabe a palavra de Deus? Ricamente, ela está cheia em nós. Ela está totalmente nos satisfazendo em todo momento, estudando com sinceridade, com afinco, com vontade. É por isso que muita gente está infeliz na palavra de Deus, está capengando na verdade, porque nem conhece a palavra de Deus e não sabe que isso depois de Cristo é a coisa mais importante na vida do cristão. É por isso que muitos estão por aí envergonhando o Evangelho do Senhor, porque não conhecem a Deus. No Salmo 1, que evidência nós encontramos de que a palavra de Deus é importante para que a gente seja abençoado por Deus? Que ela é vitalmente importante. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos.
pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então, você sabe responder por que é vitalmente importante para que nós sejamos abençoados a palavra do Senhor na nossa vida, para que a gente se afaste dos caminhos dos ímpios, dos maus, e sejamos uma árvore plantada junto à corrente de águas, que a gente possa dar frutos e que a nossa folhagem não murcha, e seja tudo que a gente faz bem sucedido. Por isso a gente precisa da palavra de Deus para não fazer o que não agrada a Deus. Agora, em Josué 1:8, o que Josué deveria fazer para ser próspero e bem-sucedido? Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha aí, o pessoal quer dinheiro, 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 mas não quer obedecer a palavra de Deus. Está na contramão. Primeiro a gente obedece a palavra de Deus, faz tudo segundo o que Deus manda, para que depois sejamos prósperos e bem-sucedidos, e não o oposto, como o povo vai só pedir dinheiro para Deus. Pergunta número 22, página 24. As palavras... Não, 22. Vamos ver Lucas 6:45. De que forma a meditação na palavra de Deus pode afetar as nossas palavras e ações? Vamos ver o que Jesus diz. Lucas 6:45. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Quem anda com Deus, ela vai procurar abrir a boca para falar o que agrada a Deus. A pessoa que não anda, a boca sempre vai falar coisas más. E o que é a Bíblia? A Bíblia é o bom tesouro de Deus, ela nos instrui a... Por esse motivo que nós devemos nos afastar dos maus, daqueles que abrem a boca para falar coisas maus. A gente falou a palavra, ele não quer ouvir, te entrega na mão de Deus e sai fora. Porque eles do mau tesouro tiram o mal e eles nos contaminam. E nós somos aquilo que nós lemos, ouvimos, vivemos e andamos. E a palavra de Deus, que está em primeiro lugar no coração dos cristãos, mostram que eles estão buscando e que eles abrem a boca somente para falar as coisas que agradam a Deus. Do coração, de tanto que a pessoa fala, a gente sabe do que está cheio o coração dela. Basta ouvir ela abrir a boca e falar. Se só imundícia ela fala, o coração e a vida dela é isto. Se só coisas boas, agradáveis a Deus, é também cheio de coisas de Deus. A boca fala do que o coração está cheio, diz a palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 18, 73 e 125, o que foi que o salmista pediu em relação a meditar, né? Então, antes de tudo, falando em meditar a palavra de Deus, olha por que a gente precisa ouvir, ler, estudar e meditar na palavra de Deus. Para que o nosso coração seja cheio de coisas boas, né? Porque senão uma pessoa está fingindo que está estudando a palavra de Deus. E Deus sabe muito bem quem estuda e quem não estuda. Vamos lá para Salmo 119. O que diz? Capítulo 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Por isso a gente deve orar antes de começar a estudar a Bíblia, porque não dá vontade, dá cansaço. A gente vai para a igreja, quer dormir, a gente quer descansar, a gente não quer nada na igreja. Só quer estar lá sem querer prestar atenção em nada. Porque a gente não ora a Deus pedindo um coração temente a Ele. Olha aí que está escrito em Salmo: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Se Deus não desvendar nossos olhos, nós continuaremos cegos, sem entender a palavra do Senhor.
Salmo 119, capítulo 73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Deus é que fez a gente, do jeito que a gente é, com nossas qualidades, nossas imperfeições advêm da nossa queda, né? Por isso que nós temos imperfeição. Mas a gente buscar Deus, a gente precisa procurar todas as qualidades que Deus nos colocou, que são santas. Então, aqui o salmista pede no versículo 73 que ensine-me para que aprenda os teus mandamentos. Mas como é que ele vai ensinar se a gente nem uma hora pedindo e a gente não lê a palavra? Ele não vai ensinar. As coisas de Deus não caem do céu, não cai mais, porque Jesus já desceu do céu e já subiu. Ele vai voltar agora para buscar a igreja, mas nada cai. Ele já deixou a palavra completa para a gente. Quantos países aí as pessoas não podem ter a palavra de Deus? As pessoas não podem ter o privilégio de ter essa Bíblia na sua mão. E quando elas têm um versículo, elas estudam só aquilo que tem e guardam com todo amor. Aqui no Brasil todos têm a palavra de Deus, mas quem estuda, quem lê? Isso é um sinal que Deus está derramando graça e o povo não está aproveitando, né? Que tristeza. Vamos ver no versículo 125. Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Então, aquele que é servo de Deus precisa pedir entendimento, precisa pedir que Deus abra os olhos, precisa pedir que Deus faça com que a mente dele seja aberta para aprender as coisas de Deus, senão não vai entender, não vai aprender, não vai enxergar. E o fim vai ser lançado com os ímpios, com os incrédulos que não conhecem nada da palavra de Deus. Os incrédulos, eles estão nas trevas justamente porque não fazem, não sabem nada da palavra de Deus. Estão cegos, estão sem entendimento e desconhecem a palavra de Deus. Que a gente não seja como eles. E por fim, Filipenses 4:8. Vamos fazer uma lista de coisas que devemos pensar. Isso significa meditar na palavra. A gente deve, vamos repetir, a gente tem que saber o poder que a palavra tem, crescimento, desenvolver o nosso crescimento, a salvação que ela tem poder para nos salvar e salvar aqueles a quem Deus quer atingir. Nós devemos ouvir, ler, estudar e memorizar a palavra de Deus. Por fim, meditar. Então, vamos fazer uma lista de que devemos pensar. Vamos ver Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Né? E um dia desse eu tive uma discussão com um que se diz irmão, não sei se é, só Deus sabe. Ele disse que nós pensamos de vez em quando coisas ruins, é verdade, mas aí ele veio defender que a gente obrigatoriamente vive pensando coisa ruim. Isso é falso, porque só vai viver pensando a todo momento coisas ruins aqueles que não buscam em Deus. Olha o que Filipenses diz. Finalmente, tudo o que ocupa a nossa mente seja verdadeiro, só o que é respeitável, só o que é justo, só o que é puro, amável, de boa fama e virtude, louvor. Como é que a gente vai ficar pensando? De vez em quando é uma coisa, agora a pessoa ficar pensando todo momento que não presta, é porque ela só está se ocupando de coisas que não prestam. Não é verdade? Então, treine seu pensamento. Se não consegue, é porque é filme, é revista que você está perdendo tempo, ou até a falta de dedicação na palavra do Senhor leva você a não preencher o seu tempo, a sua mente, a sua vida com as coisas que agradam a Deus. Lógico que você vai pensar coisa ruim. Agora, tente praticar o oposto, preencher sua vida com as coisas que agradam a Deus, para você ver se não vai mudar.
se você não vai acabar preenchendo e aprendendo a ter domínio dos seus pensamentos também. Porque Jesus veio mudar a gente não é só por fora, ele veio mudar a nossa mente, nosso pensamento. Então, ser cristão e santo santo e piedoso não é só exteriormente aparentar, mas é uma renovação. É preciso nascer de novo da água e do Espírito. Isso significa se renovar completamente. Então, vamos lá. Qual é a origem dessas coisas boas que foi falado em Filipenses? Você sabe dizer? Eu acredito não. Só pode ser da palavra de Deus. Tudo que é bom, respeitável, tudo que é verdadeiro, amável, só pode vir da palavra de Deus. Toda virtude e todo bem. A pessoa não estuda a Bíblia, lógico, ela não vai ter nada disso na vida dela. Por isso, muitos padecem e vão continuar padecendo. O que o autor quis dizer nesta passagem? O que você pensa que ele quis dizer? De que modo esse ensino afeta a nossa vida? A gente acabou de falar, né? Então você fica aí para você responder. Quando você ouve um sermão do pastor, faz um estudo bíblico, como é que você pode fazer essas duas perguntas? O que o autor quis dizer na passagem, tá? E de que modo isso afeta a minha vida? Toda vez que você estudar a Bíblia, a palavra de Deus, ouvir um sermão, além de anotações, sempre faça essa pergunta: o que é que isso que você está aprendendo vai mudar a sua vida? Precisa ser aplicado na sua vida. E o que o autor está dizendo para você saber aplicar da maneira correta? Então, aqui na página 25, nós aprendemos a elaborar um quadro para você começar a aprender a mudar de vida e analisar os seus hábitos. Vamos ver? Ouvir. Quantas vezes durante a semana você ouve a palavra de Deus? Nenhuma? Então está na hora de colocar uma vez, né? E qual é o plano que você pretende atingir? Começar com 10 minutos, depois passar 1 hora na palavra de Deus? Então você tem que ter um momento. O que você faz hoje, durante a semana, e o que você quer alcançar? Ouvir quanto tempo da Bíblia? Se você escreveu não ouço nada da Bíblia, então você está muito triste e deprimente diante de Deus. Vamos perguntar outra coisa? Vamos ver seu hábito. Você está lendo a Bíblia durante a semana? Quantas vezes? Nenhuma? Você escreveu 0? Que tristeza. Então quer dizer que você está longe de Deus. Qual é o seu novo alvo e novo plano para você parar com essa estagnação na palavra de Deus? Você vai começar quando a ler a Bíblia? Quantas vezes durante a semana você tem estudado de verdade a Bíblia? Nenhuma? Que tristeza. Tem que traçar novos alvos e planos. Sempre assim, traçando novos alvos e planos. Quantas vezes você tem memorizado a palavra de Deus? Nenhuma? Que infelicidade. Também tem que traçar novos alvos e planos. Então aí a gente acaba de ver por que tem muita gente que só quer ir para a igreja falar de Cristo, mas a sua vida é completamente contra o que Deus manda. Jesus disse: por que vós me chamais de Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando? Vocês são mentirosos, porque eu estou mandando estudar, estou mandando ler, estou mandando se dedicar às minhas coisas. Vocês passam o dia inteiro em zap, o dia inteiro em tudo quanto é coisa. Deus não está proibindo ninguém de se divertir. Mas Ele está falando que nós temos que tirar um tempo para as coisas dele. Se não praticamos isso, nós somos cristãos mentirosos. E é por isso tanta tristeza no meio cristão hoje. Porque os cristãos estão incompetentes, estão falta de diligência perante a palavra de Deus, diante da palavra de Deus, e agindo de qualquer forma. Quando
Para as coisas do mundo, eles se animam muito fácil. Para as coisas de Deus, é uma tristeza. Temos que orar, pedir perdão dos nossos pecados e pedir que Deus nos mude. Porque senão, teremos a sorte lançada com os ímpios. Eles são assim, eles têm prazer em Deus, nada de Deus. Por isso estão de mal a pior. E por último, chegamos ao último capítulo, que a gente vai estudar mais tarde. E hoje a gente vai terminar o livro 3. Amanhã nós vamos para o 4, onde a gente vai aprender a crescer em Cristo. No livro 1 a gente aprendeu quem era Jesus, o que ele fez aqui na terra e como a gente poderia ter a vida eterna somente por ele. No livro 2 a gente aprendeu o que é uma nova vida, o que é que Jesus é Senhor de tudo, como a gente ter uma vida devocional e a gente fazer o nosso testemunho a Deus. Uma das coisas a gente aprendeu é que o que para trás ficou para lá. A nova vida é viver como agrada a Deus e como Ele quer. Agora a gente está terminando conversando com Cristo. A gente viu o que é a igreja, a gente viu o Antigo e o Novo Testamento em que ele é dividido, o senhorio de Cristo, a vida devocional, né, que a gente terminou, como fazer a nossa vida devocional em Deus, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. E por último, Por último, os princípios para uma vida de oração. A palavra de Deus em nossa vida, se realmente ela está sendo aplicada e como praticar a oração. Quais são os princípios para que a gente possa orar todos os dias? Olha como Deus é organizado. Fez grandes homens de Deus, sábios desse livro, fazer este curso de discipulado, que todo mundo tem acesso, a maioria já foram vendidos mais de 12 mil exemplares, né? Já está na 4ª edição da Cultura Cristã. Foi publicado o primeiro em 2001, a gente já está em 2019. E quantas pessoas já leram? Já era para ter vendido muito mais exemplares do que esse, né? É por isso que nós não crescemos na palavra de Deus, porque um trabalho tão exímio quanto esse, a maioria nem conhece. Mas coisa que não presta, todo mundo conhece. Depois choram e não sabe por que da desgraça, né? Então, a próxima vez que eu voltar, nós vamos falar do 4º capítulo, quais são os princípios para uma vida de oração na página 26, tá? E aí a gente vai falar de ordens e promessas, condições para que a oração seja respondida, conteúdo de uma oração, o que devemos ter nas nossas orações e exemplos de oração. Olha que legal, muito legal, vai ensinar a orar. Continuando a página 26, ordens e promessas. O que é que Salmo 62:8 nos manda fazer por ser Deus o nosso refúgio? Vamos ler? Confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. A gente fica desesperado pedindo socorro para todo mundo, mas a gente sabe, porque não lê a Bíblia, não sabe que o único refúgio que nós temos é Deus. O resto é só palhaçada, só papo furado. Então, olha aí o que Deus manda a gente fazer, derramar o nosso coração, a tudo que nós somos pedindo e suplicando a Deus, a seu auxílio. Hebreus 10, 19 e 22. No verso 22, que atitudes para a oração são ensinadas? Vamos ler? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Antes de entrarmos a orar com o Senhor, o que a gente precisa fazer?
orar a Jesus Cristo, pedindo que nos santifique e perdoe nossos pecados, perdoe nossos erros, e peçamos fé, sinceridade no nosso coração, e tudo que nós precisamos para que Deus ouça a nossa oração. Quando muita gente ora, nem pede, nem quer saber que maneira que se apresenta diante de Deus. Não pede a licença ao Senhor Jesus Cristo, ajuda, súplica ao Espírito Santo para que Ele possa ouvir a nossa oração. E vai orando de qualquer doidice, de qualquer forma. Lógico que a oração sincera, mas por meio do nome de Jesus Cristo e merecimento dele. Então, quais as atitudes? Temor e cuidado, confiança e ousadia, desejo de usar palavras certas, orgulho e complacência? Fala aí. Então, tenhamos confiança e ousadia pelo sangue de Cristo Jesus. Tá bom? Agora nós vamos para Lucas 11, de 1 a 13. De 1 a 13. Que apresenta ensinos de Jesus sobre a oração. Vamos lá? No verso 9, quais as 3 coisas Jesus nos manda fazer e qual a promessa está ligada a cada ordem? Vamos ver? Que promessa está ligada a cada ordem que Jesus nos manda fazer. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele nos ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Disse-lhe Jesus ainda: Qual dentre vós, tendo um amigo, for procurá-lo à meia-noite, e lhes disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda, lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhes dará o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedis e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bateis e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. Lucas 11, 1, 13. Apresenta ensinos de Jesus sobre oração. No verso 9, quais 3 coisas nos manda fazer e qual a promessa está ligada a cada ordem? Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Vamos ver? Ordem. Pedi, promessa, dar-se-vos-á. Buscai, achareis, batei, abre-se-vos-á. Em Filipenses 4, 6 e 7, o que essa passagem ensina que não devemos fazer? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas e petições, as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, a passagem ensina que não devemos andar ansiosos e deixarmos todos os nossos pedidos nas mãos de Deus. Isso às vezes é muito difícil. Mas lançarmos as nossas súplicas e preocupações sobre Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Viu só? O que ele ensina que devemos fazer? Lançar nossas preocupações e petições sobre ele. E o que nos é prometido se fizermos? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nosso coração. E aí, aprendeu? Página 27, vamos lá? Qual a ordem Deus dá ao seu povo no Salmo 50? Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha aí, qual a promessa ele faz? De livrar-nos, se for da vontade dele. João 14, 13, 14. Por que razão Cristo nos manda orar no nome dele? E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Para que quê? Para que o Pai seja glorificado no nome do Filho Jesus Cristo. Por isso que a gente tem que pedir em nome dele. 1 Tessalonicenses 5, 16, 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, o que significa o que eu li? A hora que devemos orar sempre e darmos graças por tudo, porque essa é a vontade de Deus, né? Vamos agora para Jeremias 33. No verso 3, contém palavras de Deus a Jeremias quando ele estava na prisão. Porque Deus falou para ele orar. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque ele quer nos anunciar coisas que não sabemos. E onde está esse anúncio? Já está tudo na palavra do Senhor. Em relação à oração com Deus, em relação à oração, como Deus é descrito em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que outorgou a nós, conforme o seu poder que opera em nós, que opera em nós. Então, Deus pode fazer tudo o que a gente pede, se for da vontade dele. Então, olha aí, as ordens e promessas de Deus que a gente aprende que ele deixou para nós na sua palavra, tá? Agora nós vamos ver as condições para que as nossas orações sejam respondidas. Na página 28, a gente volta já. Que condições Cristo apresenta em João 15:16 para que uma oração seja respondida? Não fostes vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedistes ao Pai, em meu nome eu vou-lo conceda. Então, quais são as condições para que ele ouça a nossa oração, que a nossa oração seja respondida? Que a gente peça em nome do Senhor Jesus para que ele nos conceda. E ele que nos dá, nos ordena que demos frutos. Demos frutos.
Então nada vem de nós, né? E sempre em nome do Senhor para que nossas orações sejam respondidas. Em Hebreus 10:19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, o que nos permite ter confiança para comparecer diante de Deus em oração? Somente o sangue de Cristo Jesus. Aqueles que foram remidos pelo seu sangue. Ele é o nosso sumo sacerdote que nos permite orar e adentrarmos no tabernáculo do Senhor para falarmos com Deus. Por que precisamos de ajuda na oração e quem nos dá essa ajuda? Romanos 8:26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, quando a gente ora, o Espírito Santo também intercede por nós e nos ajuda a exprimirmos o que precisamos, porque nós não conseguimos falar tudo como deve ser falado a Deus e o Espírito Santo sabe o que nós estamos pedindo. Oramos a Deus nosso Pai, em nome do Filho Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo. Que atitude em oração Jesus demonstrou em Lucas 22:42? Quais são as atitudes em oração Jesus demonstrou em Lucas? Dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não faça a minha vontade, sim a tua. Então, uma das atitudes nossas é fazer a vontade de Deus. Devemos fazer em nossas orações, pedir, mas no final pedir a vontade de Deus seja feita, porque a dele é melhor que a nossa, infinitamente mais. Embora pareça às vezes que seja ruim ou dolorosa. Qual condição Jesus apresentou em Mateus 21:22 para que uma oração seja respondida? Tudo quando perdirdes em oração, crendo recebereis. Viu? Precisamos pedir a Deus fé para crermos que vamos receber. Leia 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. O que nos garante que Deus ouve e responde nossas orações? Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Então, o que nos garante que Deus ouve e responde nossas orações? Repetir a mesma oração várias vezes por dia? Pedir com sinceridade? Pedir de acordo com a vontade revelada de Deus? O que você acha? Segundo a vontade de Deus. Se for da vontade dele, receberemos. Questão 16, página 29. O que tem de vir antes para uma oração ser respondida de acordo com Jesus em João 15:17? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O que precisa vir antes para uma oração ser respondida, possa ser respondida? Manter um relacionamento vital com Cristo e conservar suas palavras em nosso coração, ler a Bíblia antes de orar ou orar o bastante. Eu acho que você já sabe a resposta, ter um relacionamento com Cristo, né? Permanecer em Cristo e as suas palavras em nós. Que empecilho a oração é mencionado em Salmo 66:18? Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Querer as coisas somente por vaidade, aparecer aí no mundo, se exibir, luxúria, prazeres que não são santos.
exceto exibicionismo. Então, o que você pode resumir de tudo brevemente sobre as condições para que uma oração seja respondida conforme as questões de 10 a 17 que você já aprendeu? O que você poderia nos dizer? Pode fazer um resumo? Que existem vários requisitos para que o Senhor ouça a nossa oração, não é? Estar em Cristo, confiar, deixar nossas preocupações sobre Ele, sabermos pedir, crer no que Ele vai nos responder, não pedir com vaidades, coisas que não nos edifiquem na palavra do Senhor, saber que mais do que a nossa vontade, mais importante é a vontade dEle. Então, olha aí, tantas condições para que Deus ouça a nossa oração. Depois nós vamos ver o conteúdo que tem que ter uma oração e o exemplo de oração. Vamos dar alguns exemplos de como orar. Que bênção, né, minha irmã? Olha aí, aprendemos várias coisas. Faltam 2 páginas e a gente encerra o curso Discipulado, livro 3. E amanhã nós vamos para o 4. Logo encerraremos o 5 e o 6. E aí a gente acaba. E eu vou fazer umas perguntas para todo mundo. Continuando o livro 3, página 30. O conteúdo da oração. Vamos lá, meninas. Em Romanos 10:1, o que Paulo inclui na oração por seus patrícios? Vamos ler. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Qual é a oração que nós devemos ter para com as pessoas que não conhecem o Senhor? Orarmos para que o Senhor os salve. Qualquer oração que você fizer, além desta, nada adiantará, porque vamos dizer que você ore por mais dinheiro para uma pessoa. Sem Cristo, ela vai ter dinheiro e vai continuar praticando mais impiedade, iniquidades e não conhecendo e atentando para os ensinos de Cristo. O que mudou a vida dela? Em nada, só piorou. Então, as bênçãos de Deus são diferentes das bênçãos dos homens, do que os homens pensam ser bênçãos. Pergunta 20. Em 1 Timóteo 2, por quem Paulo diz que devemos orar? Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Por quem nós devemos orar? Principalmente para os que estão na liderança de algum local, seja público ou particular, para que Deus coloque pessoas tementes a eles nesses locais e retire os ímpios desses locais, para que o Senhor coloque pessoas que de alguma forma sejam nos permita, não através dele, mas através de Deus, ter vida mansa, tranquila e em piedade e respeito. Para que a gente possa ter a vida assim, tranquila, mansa, tranquila, com toda a piedade e respeito. Então, olha como é importante nós orarmos por pessoas que estão em chefia de algum posto local. Outra pergunta. Pelo que Jesus mandou seus discípulos orarem? Mateus 9:37. Então se dirigiu a seus discípulos
A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós devemos rogar para quê? Para que Deus mande trabalhadores para o povo de Deus, para pregar a palavra, porque se Deus não mandar, tão pouco ouviremos nos púlpitos verdadeiros homens de Deus falando e nos ensinando do Evangelho. Então, quem dá os bons e excelentes pregadores? Somente Deus. Ainda na página 30, vamos ler Efésios 6, 19 e 20. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo pedia oração nos versos de Efésios 6, 19 e 20, de que forma? Para o que ele pedia a oração? Para ele poder falar as coisas do Senhor com intrepidez, sem medo, com ousadia, levando a Cristo a todos. Ele diz que era embaixador em cadeias. Sofreu. Mesmo assim, continuou levando o Evangelho. Pediu para que o Senhor pudesse dar intrepidez a ele. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, 2. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificado, como também está acontecendo entre vós, e para que se livre dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. O que é que Paulo pede aí? Que o Evangelho se propague, que Deus guarde eles para que possa continuar compartilhando do Evangelho, falando do Evangelho, e que os livre de homens perversos e maus. Aqueles que não gostam das coisas do Senhor, que não gostam da palavra de Deus, não gostam das coisas de Deus, são homens perversos e maus. Em Efésios 6,18, vamos ler. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que a gente percebe nesta oração? Você vai falar se qual é a resposta certa. Todos temos de orar regular e persistentemente? Temos de orar por todos os cristãos? Temos de orar no Espírito Santo? Temos de orar com atenção? Temos de orar todos os tipos de oração? Qual que você acha mais correta de todas essas? Vou ler de novo. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, orar regularmente e persistentemente, certo ou errado? Certo. Orar por todos os cristãos, lógico. Pelo Espírito Santo, no Espírito Santo, lógico. Orar com atenção, claro, sempre. Orar todos os tipos de oração. E aí, o que você acha? Aqui eu estou um pouco com dúvida, eu acredito que não. Acredito que é uma oração específica para a nossa perseverança em Cristo Jesus, na fé de Cristo. Então eu não considero correta essa aqui, tá? Então, continuando agora, a gente vai ler 4 capítulos de Salmos, tá? 19, 14.
capítulo 19, versículo 14, capítulo 51, versículo 2, capítulo 51, versículo 10 e o capítulo 86, versículo 11. Quem quiser pode acompanhar, pega a sua Bíblia. Nós vamos ler e vamos analisar quais são os pedidos de oração feitos nesses versículos. Vamos ver cada um? No Salmo 19:14, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ele ora para que as palavras que saem dos lábios e do coração sejam agradáveis na presença de Deus. Então, antes de falar com o Senhor, nós temos que pedir que Ele nos ajude a orar, nos faça orar como o agrada. Olha que interessante, que importante. Salmo 51:2. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Então, nós temos que pedir a Deus para que Ele lave da nossa iniquidade e nos purifique do nosso pecado quando estivermos falando com o Senhor e depois também e antes. Antes não dá, né, que já se passou, mas Ele pode nos purificar dos nossos pecados. Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isso é difícil para a gente. Só Deus pode nos dar um espírito inabalável. Toda hora a nossa fé parece que quer titubear, né? Quer oscilar que nem barco. Então só o Senhor Deus para nos dar um espírito renovado, um coração puro e renovado e um espírito inabalável. Só Ele. Salmo 86:11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe o coração para só temer o teu nome. Devemos pedir a Deus para que Ele ensine o caminho dele, para que Ele nos faça andar na verdade dele e nos dê um coração para temer somente o nome dele. Porque se não for Ele, nós estamos perdidos. Perdidamente perdidos, se é que isso existe, mas existe pior ainda. Vamos para a pergunta 25, página 31, continuando com o conteúdo de nossa oração. Então, nós estamos aprendendo aqui o que deve ter em nossas orações, tá? Tiago 1:5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedido. Então nós temos que pedir o que para Deus? Sabedoria, para andarmos durante a nossa caminhada nessa terra de forma que agrade ao Senhor. Porque nós somos maus, nós somos errantes, e se o Senhor não nos guiar, nós estaremos perdidos. Perdidos nas nossas insensatez. Só Deus para nos dar sabedoria. Vamos pedir sabedoria a Deus para que todos os dias nós andemos graciosamente agradando. Porque todos os dias os demônios, Satanás, inimigos de nossa alma, faz de tudo para nos afastar do Senhor. E se nós não estivermos no Senhor, certamente pereceremos. Já deveríamos ter perecido. Questão 26. Por quem Jesus diz que devemos orar em Mateus 5:44? Vamos ler. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quem nós devemos orar?
pelos nossos inimigos também, por aqueles que nos perseguem, sem com isso ter que andar com eles, porque eles não param se não fizer o mal para alguém e vão fazer geralmente para quem está próximo, entendeu? Então, você pode fazer uma lista de oração baseado nas suas palavras, baseando as suas palavras nas questões que a gente já acabou de ver. Desde a questão de Romanos 10:1, quando Paulo inicia a oração por seus patrícios, por pessoas da sua região, tá? Pessoas que ele conhece, até essa última aqui que a gente acabou de falar, orar pelos inimigos. Então, faça um resumo aí, uma lista do que a gente deve orar. Todas essas questões que a gente acabou de aprender. Então, aqui a gente acaba o que foi começado lá na página 30, o conteúdo que tem que ter em nossas orações. Faça uma lista do que você entendeu e depois faça uma análise. Agora nós vamos começar na página 31, um exemplo de oração. Vamos ver que exemplo é esse? Jesus ensinou a oração em Mateus 6, 9, 13. Vamos ler cuidadosamente para responder as questões abaixo na página 31. 27. A quem devemos nos dirigir em oração? 28. De que forma devemos demonstrar-lhe honra e adoração? A gente vai ver tudo isso lá em Mateus 6, 9, 13, né, gente? 29. Nossos primeiros pedidos devem voltar-se para quem? Para nossas necessidades pessoais? Ou para necessidades pessoais dos outros, para nossas necessidades pessoais ou para o cumprimento dos planos de Deus? Qual é a nossa? A gente já vai voltar aí. 30, questão 30. Por quais necessidades específicas deveríamos pedir? 31. Que obrigação temos se nós pedimos o perdão a Deus? Eu já sei a resposta. Você já sabe qual é a obrigação que a gente tem para pedir perdão a Deus? Para que Ele nos perdoe. Contra quais duas coisas devemos pedir proteção? A gente deve pedir proteção contra o quê? Duas coisas. 33. De que modo você pode pôr em prática as lições mais importantes que você aprendeu aqui em um exemplo de oração em Mateus 6:13? Isso aí todo mundo sabe, né? Mateus 6, 9 e 13 é o Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora vamos responder as questões, voltando, e aí a gente finaliza o livro 3. Pergunta sobre esta oração de Jesus. A quem devemos nos dirigir na nossa oração? Ao Pai, em nome de quem? Do Filho Jesus. De que forma devemos demonstrar honra e adoração? De que forma devemos mostrar honra e adoração? Olha ali que fala: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Olha como é que a gente adora a Deus, quando a gente santifica o seu nome, quando a gente pede que venha o reino dele sobre nós, quando a gente pede a vontade dele sobre a nossa vida. Isso é santificá-lo, isso é honrá-lo.
não só na nossa vida, como no mundo inteiro, no universo inteiro. Nossos primeiros pedidos devem voltar-se para a necessidade da gente ou dos outros, ou para o cumprimento dos planos de Deus? Claro que é para o cumprimento dos planos de Deus. As coisas de Deus são para Deus, não para nós. Número 30. Por quais necessidades devemos pedir? Pelo pão nosso de cada dia, né? As nossas necessidades. Assim na terra como o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A única necessidade que a gente deve pedir é o alimento e aquilo que for bom aos olhos dele nos dá. Porque o resto ficará e a gente não deve ajuntar tesouro nessa terra. É assim que o Senhor nos ensina. Que obrigação temos se nós pedirmos perdão a Deus? Qual é a obrigação? Perdoa nossos pecados, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Devedores. Então, para que Deus nos perdoe, nós temos obrigação de perdoar os nossos, aqueles que pecam contra nós, sem com isso andar com eles no meio dos ímpios, porque eles não sossegam se não praticarem o mal. A gente perdoa e se afasta deste meio, para que não soframos as consequências que Deus disse, mas temos que perdoar sim. Contra quais duas coisas devemos pedir proteção? Não nos deixe cair em tentação, nas nossas cobiças, cair nos nossos erros, mas livra-nos do mal. Mas livra-nos do mal. Pois teu é reino, o poder e a glória para sempre. Então, a gente deve pedir para que livre do mal e que não caiamos em tentação. Por fim, faça aí um resumo daquilo que você mais gostou e de tudo que você entendeu, como você vai poder pôr em prática as lições que você aprendeu, não só desse capítulo, mas deste livro, que é o Conversando com Cristo. O que você aprendeu sobre a igreja, sobre a Bíblia, a palavra de Deus na sua vida e os princípios de uma vida de oração. O que foi de importante que você aprendeu? E por fim, como é que você deve orar? Quais são os tipos de oração que você deve ter? Pode nos dizer? E terminamos o livro 3, graças ao Senhor. Viva! Agora somente a gente vai começar o livro 4, Crescimento Cristão, no próximo estudo. Deus abençoe todas as irmãs e que Deus nos dê a graça de terminar esse estudo. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Boa tarde, irmãos. Eu ainda não acompanhei aí o devocional. Na verdade, às vezes a gente tem pouco tempo para acompanhar de verdade o grupo. Eu gosto muito de participar de grupos cristãos reformados. Mas eu sou neófita, né? E às vezes eu busco em Deus me dar respostas. Por que eu não aprendi as coisas mais cedo e mais rápido? Até mesmo porque eu acredito que Deus tem um processo de conversão para cada pessoa. Cada pessoa é diferente de Deus. E para mim não tem nada que se iguale à leitura da Bíblia. Eu ainda não leio a Bíblia em várias traduções, né? Na verdade, eu parei num curso ali, eu parei com a cara na parede em grego e hebraico, que tô tentando fazer porque eu achei muito difícil. Mas é verdade que nós somos rasos no conhecimento de Deus. Nós viemos do mundo de pecado, todos nós, mas nós que não nascemos no evangelho cristão, principalmente o reformado, nós padecemos de muitas doenças devido ao pecado. Uma delas é a doença psicológica e intelectual.
Nós sabemos de muitas coisas de ciência, mas a gente não sabe nada do Senhor. E fica muito difícil para o novato avaliar todas as coisas. Principalmente porque quando nós entramos no meio cristão reformado, é uma enxurrada de conhecimento. Muitos são muito bem-vindos, muito feitos por homens piedosos, verdadeiros estudos cristãos, mas muitos também estão aproveitando esse nicho, né? Publicitário, de venda, tudo, e querem sobreviver deste mercado. Tem alguns são sinceros, a gente vê que realmente são homens de Deus, que produzem coisas que para edificar a igreja, outros querem apenas sobreviver desse mercado. E nesse meio, a nova ovelha, o neófito, ele fica um pouco perdido, porque, por exemplo, eu já fui colocado em vários grupos, sabe? E eu não percebi em nenhum a preocupação com os neófitos, né? Eu já fui expulsa de grupo, mas nenhum parou para se preocupar com as novas ovelhas, com aquelas ovelhas que estão sendo alimentadas, né? E inclusive alguns tiveram até testes para ver se você podia entrar no grupo, mas na verdade o que eu percebi é que ninguém nem sabia que você existia, né? A não ser quando você falava alguma coisa e às vezes nem por maldade, você fala por desconhecimento mesmo, aí você era excomungada, sabe? Mas como eu entendi, Deus, por meio disso, de outras coisas, Deus me fez entender a urgência do estudo e santificação com pessoas cristãs verdadeiras que estão comprometidas com as ovelhas, não comprometidas em aparecer com seu conhecimento. Nós estamos passando por graves problemas dentro das nossas igrejas. Muitos deles eu pensei que fosse só eu que não soubesse, porque eu sou neófita. Mas às vezes conversando com pessoas que são irmãs e irmãos na igreja, eu percebo que eles também estão buscando conhecimento adoidado, desesperadamente. E às vezes não tem quem nos ensine, porque o domingo apenas ele é para glorificar o Senhor, mas ele não supre a necessidade de que nós vivemos num mundo conturbado e com muitas opções de ensino e muita gente mal intencionada nesse meio. Então eu não vi o devocional dessa irmã. Eu nunca fiz um devocional, na verdade eu faço o meu. Eu concordo com você que é muito bom ter nossos devocionais. Mas eu não vi o devocional da irmã. E se for um devocional cristão reformado e for sincero, todos os devocionais são bem-vindos. Tanto que agora eu parei, eu estou ensinando. Eu fiz um curso de discipulado da cultura cristã, que é muito bom. Eu fiquei triste porque eu não fiz muito cedo, logo quando eu entrei na igreja, sabe? E eu julgo que esse estudo deve ser para meninos e meninas de 12 anos, 10 anos, um cristão já deve saber todo esse estudo. E eu estou preocupada com o desconhecimento das ovelhas novas como o meu. E eu estou procurando em Cristo a graça para me ajudar, a ajudar outras pessoas também a aprendermos juntos. Então, às vezes os grupos começam e se discute muita coisa, mas a gente não percebe a preocupação em instruir as ovelhas cristãs. Aí a gente vê que tem uma briga, uma discussão, e um sai e um entra, mas a preocupação com a piedade, a santidade e principalmente em instruir todos nós, às vezes é como se fizesse uma panelinha daqueles que sabem muito, os que não sabem nada são excomungados e as ovelhas que se dane, né? É isso que eu percebo. Mas a gente vai participando e ouvindo aí o pronunciamento de cada um e que o Senhor nos mande homens de Deus que tenham piedade, santidade para apacentar as ovelhas, tanto as novas como as mais antigas. Vivemos dias totalmente conturbados, né? Como sempre serão os dias enquanto Jesus não voltar. Nos tempos antigos, poucas as pessoas
tinham a graça de ter em suas mãos a Bíblia, até mesmo porque ela levou séculos para ser organizada e canonizada. Então, hoje, a gente não apenas tem vários tipos de Bíblia, mas a gente tem em nossas mãos muitos livros, cursos, todo tipo de material didático à disposição no nosso idioma, para que a gente cresça. Mas o turbilhão de informações dentro das igrejas, quando organizadamente em Cristo, é bom. Porém, o que se vê hoje é que muitas pessoas e ovelhas estão perdidas em meio a tantas informações. E para as ovelhas novatas é pior ainda, porque elas são levadas como vento, pelo vento, de um lado para o outro e ficam perdidas, atordoadas, sem saber o que é certo e o que é errado. Este curso aqui, quem está tendo a graça e o prazer de acompanhar, ele é um dos cursos que eu estou conhecendo, que ele nos dá o norte, juntamente com a palavra de Deus, e principalmente a palavra de Deus, ele nos dá um norte para não sermos levados por ventos de doutrina, porque a luta, minhas irmãs, é ferrenha. O diabo, através de muitas pessoas, até mesmo as que se dizem cristãs, ele faz de tudo para impedir que a gente continue a caminhada cristã e principalmente a fé. Guardemos a fé. Que fé? Qualquer fé? Não, a fé em Cristo. Devemos guardar a nossa fé até o fim. E só quem pode nos ajudar é o Senhor Jesus. Portanto, aquelas que estão fazendo esse curso, eu acredito que se você estiver fazendo esse curso de Espírito em Verdade em Cristo, você já não será mais enganado em lugar nenhum. Logo depois destes cursos, nós teremos outros estudos para mulheres, mas vamos estudar as fraldas do cristianismo. História, as confissões, as coleções do Paulo Anglada, que nós já temos, Sola Escritura, Soli Deo Glória, Imago Dei, tá? Então nós vamos estudar compassivamente, acho que é correto. E, portanto, agora nós vamos continuar o livro 4. Aqui, o que ele diz? Que conhecer a palavra de Deus afeta a nossa vida e atitude no dia a dia. Né? A gente ganha muito com estudos bíblicos na nossa vida pessoal e cristã. Porém, a gente tem que saber que toda vez que a gente for se dedicar às coisas do Senhor, nós iremos encontrar oposição, principalmente dos inimigos da nossa alma, que são os demônios. Ele conhece a palavra de Deus e sabe que ela tem poder para mudar a vida do cristão e nos dá todo tipo de armamento contra as hostes espirituais, que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades do ar. Então, aqui diz, se você for lá na página, na introdução do 4º livro, ele vai dizer que o diabo, o Satanás, tenta de tudo para fazer com que a gente não continue nem estudar a Bíblia e nem estudar curso algum cristão que seja genuinamente cristão. Então, ele vai arquitetar, vai tentar interromper, vai nos dar vontade de desistir, de ter cansaço, deixar os estudos bíblicos para outro momento, para que a gente não dê atenção à palavra do Senhor. Então, ele diz aqui, logo no início, eu já postei para vocês, o simples conhecimento de que Satanás é a causa dessas dificuldades. Isso enfatiza a importância do estudo da palavra e aumenta a nossa determinação para vencer. Então, só por conhecer que o diabo não quer que a gente continue esse estudo e nem persevere nas coisas do Senhor,
já nos dá entendimento para a gente entender que a gente tem que ter determinação para continuar. E só quem pode nos dar essa força para continuar é Cristo. Oremos ao Senhor para que Ele nos dê disposição para terminarmos esse curso. Como vencer essa batalha espiritual? Primeiro, reconheça pela fé em Cristo Jesus que Ele já derrotou Satanás e as suas obras. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Colossenses 15, 57. 1 Colossenses 15, 57. Segundo, vamos ter disciplina pessoal. Se a gente não puder estudar agora, a gente estuda mais tarde. Mas temos que sempre manter o nosso caderninho e anotações do estudo. Nenhum exercício espiritual é automático, nada acontece do nada. Assim, nós temos que nos esforçar para manter o momento dos nossos estudos, do nosso devocional, da nossa Bíblia diária. E precisamos planejar e proteger o nosso tempo de estudo contra qualquer coisa que nos impeça. Principalmente as coisas de Deus. Quando você começa a fazer, aparece o demônio travestido de tudo quanto é tipo de coisa para que você nunca consiga terminar um estudo bíblico. Pode perceber, pode prestar atenção. Em terceiro lugar, combine com um amigo para para combater contra o demônio, orando, isso aí é muito importante. Orando contra os espíritos imundos que impedem a gente de continuar os estudos cristãos. Mas também combine com um amigo. Nesse caso, pode ser eu aqui, eu sempre estou aqui cobrando para ver quem está observando os estudos e atingindo os alvos. Agora eu vou cobrar atingir o livro 4. Falta mais 2 livros, livro 5 e livro 6. Aí a gente fecha esse curso. Então, combine com um colega aqui, um colega que esteja estudando com você na sua casa, para que você e ele, um cobre um do outro, os alvos que vocês têm que alcançar desse estudo. Podendo comentar, discutir as lições e verificar se aprenderam de verdade. Então, agora, nesse livro aqui, O Crescimento Cristão, diz assim, o caráter cristão, vamos estudar. O que você como cristão precisa desejar ser em Cristo? Vamos ver, você precisa ter maturidade em Cristo, demonstrar Cristo, desenvolver integridade, crescer no discipulado e obediência e bênçãos em Deus. Então a gente vai começar agora com maturidade em Cristo, capítulo 1, página 5. A maturidade em Cristo, ela está separada em a nossa nova vida, como somos transformados, como a gente é transformado em Cristo, a nossa fé, o que é essa fé? E aí termina, e a gente vai para o capítulo 2, demonstrando Cristo, como demonstrar Cristo. Por enquanto a gente continua daqui. Página 5, maturidade em Cristo, a nossa nova vida. O que Deus planejou para nós? Veja em Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que Deus nos predestinou? Para sermos conforme a imagem de Deus Filho, sendo Cristo primogênito entre muitos irmãos. O que Deus planejou em Efésios 1, 4? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então Deus nos escolheu para sermos como ele, irrepreensíveis e santos, e em amor.
Tem gente que nem amor não tem mais, santidade então passa longe. E aí se torna, por causa disso, repreensíveis. São pessoas totalmente repreensíveis. 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que nós somos? O que Deus planejou para nós? Nós somos nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. Então, resumindo, fomos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho de Deus, sendo Jesus Cristo Deus o primogênito entre muitos irmãos. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus e em amor. Somos nação eleita, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Vamos continuar. Página 5 ainda. Qual das afirmações abaixo melhor resume a verdade de 1 João 2, 5 e 6? Leiamos. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. O que é que você acha que resume essa verdade? Você vai marcar letra A, B ou C. A. Não podemos atingir os padrões cristãos. B. Os cristãos devem viver como Cristo viveu. C. Os cristãos devem evitar qualquer contato desnecessário com o mundo. Letra B. Devemos viver como nosso Senhor viveu, andarmos como Ele andou. Questão 3. De acordo com Gálatas 5,16, Efésios 5:1, 2 e Efésios 5:8, como deve ser nossa vida em Cristo? Vamos ler? Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A gente deve andar no Espírito, não satisfazendo os desejos carnais. Efésios 5:1, 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, o que a gente diz aqui? Como deve ser nossa vida? Andarmos em amor, como Jesus nos amou, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vamos ser imitadores de Cristo. Efésios 5:8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andais como filhos da luz. Temos que andar como filho da luz e não como os filhos das trevas.